vocês. Na aula de hoje a gente vai continuar ainda um pouquinho sobre funções, tá? Mas a gente vai um pouquinho a fundo, a gente vai estudar um pouquinho sobre função injetora, função sobrejetora e bijetora, certo? Que essas são as características de algumas funções, e a gente precisa estar por dentro de tudo que é relacionado a funções, certo? Além disso, a gente vai aprender um pouquinho sobre contradomínio, domínio e imagem, tá? Que são coisas que a gente usa e são importantes pra gente, beleza? Vê só. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um exemplo, tá? De uma função. F de x é igual a menos 5x menos 1, certo? E vou colocar aqui do lado alguns valores que eu vou escolher. Eu vou escolher valores para x, né? Sendo menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Certo? Então, esses valores aqui são os valores que eu vou escolher, tá? Para tá aplicando o valor nessa funçãozinha aqui. Beleza? Então, esses valores aqui que eu escolhi, a gente chama ele de conjunto domínio, tá? Ele tá aqui, ó, dominando a parada e a gente vai começar por ele. Beleza? Aí, vê só, eu vou pegar o f de menos 2. Tá? Então, onde tem x igual a menos 2, onde tem x eu vou colocar menos 2, tá? Então, vai ficar menos 5 vezes menos 2, menos 1. Aí, se liga só para tu não esquecer, ó. Tu faz jogo de sinal, menos com menos, dá mais, certo? 5 vezes 2, 10. E repete, ó, menos 1. E quanto é 10 menos 1? 9. Então, ó, f de menos 2 é 9, certo? Vamos fazer mais um pouquinho? Quando for x igual a menos 1, então, f de menos 1 é igual a menos 5 vezes menos 1, menos 1. Não confunde não, tá? Tipo, ó, lê assim, ó, a função é assim, ó. Para o valor de x, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar ele, multiplicar por menos 5 e depois eu vou ter que subtrair 1. Tipo, ler a função, tentar trazer para a realidade da gente. Ó, eita, a função é o seguinte, é menos 5x menos 1. Então, para o valor de x que eu escolher, eu vou multiplicar esse valor por menos 5 e depois eu vou subtrair 1. Beleza? Ó, menos com menos dá mais, certo? Então, mais 5 vezes 1, 5. 5 menos 1. Vou repetir o resto. F de menos 1. Então, f de menos 1 vai ser igual a 5 menos 1. Tu tem 5 reais e tá devendo 1 real. Se tu pagar, tu vai ficar com quanto? Vai ficar devendo ou vai ficar com o dinheiro sobrando? Isso mesmo, vai ficar com o dinheiro sobrando e vai ficar com 4 reais. Certo? Então, ó, para o valor de x igual a menos 1, a gente tem o y igual a 4. Aqui a gente tem o y igual a 9. Beleza? Vai ver só. Se a gente continuasse aqui fazendo, ó, deixa eu escrever aqui para vocês. Esses valores de y que a gente encontrou são a nossa imagem. Se eu aplicar, por exemplo, se eu tiver um projetor, se eu colocar o cabo HDMI lá, se eu colocar o cabo para conectar no computador, ele vai gerar pra gente uma imagem. Então, se eu pegar essa fichinha, x sendo igual a menos 2, ele vai me dar uma imagem, ele vai me dar um cara, y igual a 9. Tipo, tenta associar, tá ligado? Tenta trazer mais pra realidade, que fica mais fácil. Então, ó, a imagem que a gente encontrou até agora, a gente tem... Quem? A gente tem o número 4, tem o número 9 e vão ter mais números. Agora, se liga só, quem vai ser o teu contradomínio? Tu já parou para pensar? Vê, pensando nesse negócio das fichinhas, quais são os possíveis valores de x, né, das fichinhas que tu pode colocar aí?
Um MOI, né? Vê só, tu pode colocar ó, sendo 4, 5, 6, 7, 8. Tu pode colocar 3, 2, 1. Os mesmos que estão lá em cima. Ou seja, tu pode colocar infinitas senhas, infinitas fichinhas, tá? E pode também estar colocando mais do que já tem. Então, o contradomínio são os possíveis valores de x, certo? Então, as possíveis quantidades de fichinhas que tu poderia colocar lá naquele fliperama, beleza? Então, são os possíveis valores de x, certo? Os possíveis valores de x. Aí, com isso aí, tu se liga, ó. Contradomínio são os possíveis valores de x. A imagem é quando tu pega uma fichinha no teu domínio, aplica na função e vai gerar um número, certo? E o domínio vão ser os caras que tu vai escolher, beleza? Vamos se ligar que isso aí vai ser muito importante agora para a gente estudar a função ser injetora, sobrejetora ou bijetora, beleza? A gente vai começar com a função injetora, certo? Uma função ela vai ser injetora quando a gente tem elementos do domínio, tá? Ligados a um elemento do contradomínio, certo? Por isso que é importante a gente se ligar, ó. Vê só. E aí, a primeira ou a segunda é uma função injetora. Dá uma pausa aí e pensa. Vê só. Se é para ser injetora, um cara do domínio tem que estar ligado a um elemento do contradomínio, o que é que tu faz? Tu vai pegar, ó, vê só, aqui, ó, todos os caras daqui estão fazendo alguma ligação, certo? Ó, com exatamente um. Então, um cara tá indo no outro, um cara tá indo no outro. Então, tipo, um elemento tá indo no outro. Então, esse aqui, ó, é uma função injetora, certo? Aqui na segunda, ela já não é uma função injetora. Não é injetora. Por que, professora? Ó, todos da cara do domínio estão fazendo par com alguém. Mas vê só, tem dois elementos que estão indo no mesmo elemento. Na função injetora, isso não pode acontecer, ó. Tem que ser ligado a exatamente um. Então, como tem dois elementos daqui ligados a um elemento, ó, tem dois ligados a um. Então, tem que ser 1 a 1, beleza? Agora, a gente vai para a função sobrejetora, tá? Na função sobrejetora, certo? O que é que eu vou ter? Eu posso ter, né, elementos do domínio, ó, o domínio precisa estar ligado a pelo menos um cara, um elemento do contradomínio. Beleza? Ó, esse pelo menos um, se tu soubesse o quão importante ele é, ó, pelo menos um significa pelo menos um, pelo menos dois, pelo menos três. Então, ó, agora na sobrejetora, um cara do domínio, ó, tá saindo daqui, ó, o cara tá dominando, tá? Então, um cara do domínio pode estar ligado, dois caras aqui no domínio, podem estar ligados a um único cara no contradomínio, e não tem problema, certo? Mas todo mundo do contradomínio tem que estar ligado a alguém do domínio. Então, todo mundo tem que estar fazendo par com alguém, certo? Ou duas pessoas podem estar fazendo par com um único elemento, tá? Então, a gente tem, ó, essas aqui, ó, essas duas funções aqui, ó, são sobrejetora, tá? Porque, ó, tem um cara do domínio ligado a pelo menos um do contradomínio. Aqui tem, ó, tem dois caras, tá?
ligados a pelo menos um. Então, aqui o contradomínio. Então, tá todo mundo aqui. Então, essa daqui também, ó, é sobrejetora, beleza? Já nessa daqui, ó, tem cara sobrando no contradomínio. Isso não pode acontecer, beleza? Ele tem que estar ligado a pelo menos um. Não tem a zero, ligado a nenhum elemento. Então, esse daqui, ó, não é sobrejetora. Beleza? Vê só, a função bijetora, ela vai ser a junção das duas que a gente já viu, da injetora e da sobrejetora, certo? A injetora falava o quê? Que um elemento do conjunto tinha que estar ligado a exatamente um do contradomínio, certo? E já na sobrejetora, falava o quê? Que um elemento pode estar ligado a pelo menos dois, a pelo menos um, né? Pode ser 2, 3 ou 4 elementos do contradomínio. Então, juntando essas duas, o que a gente teria aqui na função bijetora, a imagem, certo? Tem que ser igual ao contradomínio. Como assim, professora? Vê só. Eu tenho aqui, ó, o conjunto A, tenho o conjunto B. Esses pontinhos aqui, imaginem que tem alguns números, certo? Mas é só figuramente para a gente conseguir entender, tá? Para ela ser bijetora, eu tenho que ter, ó, eu vou pegar um elemento aqui no domínio, lembra que aqui ó, é do domínio, e aqui é o conjunto todo B, né? É o nosso contradomínio, certo? Então, ó, aqui eu tô aplicando na função, tô pegando o cara do domínio, ele tá indo no contradomínio, e esse cara que ele pegou aqui, ó, é quem? Isso mesmo. Esse carinha daqui, ó, é a nossa imagem, certo? E agora, continuando aqui, ó, a gente vai ter um outro e outro. Vê só, o meu contradomínio são todos esses caras, são conjunto B, né? Tudo que tá dentro da bolinha roxa. E a imagem também, ó, são todos os carinhas que estão ligados. Ou seja, o contradomínio e a imagem são iguais. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Vamos pegar uma função f de x igual a 5x, certo? Vamos escolher aqui, ó, nosso conjuntinho, certo? Nosso conjunto A tem o número 1, 2 e 3. Aí a gente vai atrás do nosso quê? Do nosso contradomínio e da imagem, beleza? Ó, quando x for igual a 1, qual vai ser o valor dessa função? Então, ó, f de 1 vai ser igual a 5 vezes 1, que é igual a 5. Então, ó, ele teve imagem 5, certo? E quando for 2? F de 2 é igual a 5 vezes 2, que é igual a 10. Então, quando x for 2, o y é 10. Então, a imagem dele é 10. E quando for 3? F de 3 vai ser igual a 5 vezes 3, que é igual a 15. Então, para cada valor que a gente pegou aqui, ó, ele levou exatamente um único cara, e o nosso contradomínio é igual à nossa imagem. Então, essa função daqui, tá? Seria uma função bijetora, beleza? Curte aí, comenta qual conteúdo tu quer ver nesse canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Tchau, pessoal!